parar de compartilhar a tela para mostrar aqui, né? Muito bom. Bom, então essa aqui é a nossa primeira aula da disciplina que eu vou chamar pescador, mas é métodos bioquímicos, né? Caiu bem esse nome para a disciplina, né, Lissur? Métodos bioquímicos. E a gente está iniciando hoje com um bate-papo. Já fizemos um bate-papo que a gente não gravou aqui, mostrando um pouquinho do KEGG, mostrando um pouquinho do Uniprot, falando um pouquinho sobre vias. E agora eu vou pedir para a Lissura apresentar para vocês um pouquinho sobre uma via que a gente resolveu fazer sobre glândulas mamárias, né? Como que elas se formam, quais são os genes envolvidos, né? E a gente vai ensinar para vocês umas coisas que permitem a gente endereçar a seguinte pergunta: um peixe poderia ter glândula mamária? Quantos genes faltam para ele ter uma glândula mamária, entendeu? Porque, presta atenção, a evolução não aparece do nada, as coisas aparecem no momento na evolução, mas é óbvio que elas vão utilizar coisas pré-existentes. Então, quem são essas coisas pré-existentes? Como que o desenvolvimento da glândula mamária surgiu? O que é novo? Quantos genes são novos, são esses específicos de mamíferos, né? Aonde eles estão na via, né? Então, a gente consegue responder esse monte de coisas e vocês vão conseguir responder esse monte de coisas sobre as vias que vocês vão trabalhar, tá bom? Então, Lissura, é com você agora aí para a gente, acho que, finalizar o nosso bate-papo aqui, porque o tempo aqui corre rápido. Vai lá. Bom, oi, gente, boa tarde. Como o Miguel disse, eu sou Lissur, eu atualmente estou fazendo doutorado na bioinformática com o Miguel mesmo, mas no mestrado eu trabalhei com glândula mamária, trabalhei com vias, e aí hoje eu vou mostrar para vocês um pouco desse trabalho, meu trabalho de mestrado. Eu vou compartilhar a tela aqui, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Dá para ver direitinho. Aí todo mundo consegue ver o meu slide, minha apresentação. Tá, hoje está um pouco demorando para subir, mas acabou de aparecer para mim agora, acho que 2 segundos, glândula mamária. Tá aí. Tá certo. Então tá com um pouco de delay, né? Tá, então, no meu mestrado eu trabalhei com glândula mamária, eu construí uma via de desenvolvimento para a glândula mamária, e basicamente a glândula mamária ela é composta por tecido epitelial, que é o que de fato produz o leite, inserido num estroma composto por tecido adiposo, vasos sanguíneos, nervos, outros tipos de tecido conjuntivo, como tem, por exemplo, aí os ligamentos suspensórios que sustentam a mama. E o desenvolvimento da glândula mamária ele pode ser dividido em 4 etapas, que são desenvolvimento embrionário, puberdade, gravidez e lactação e involução. No desenvolvimento embrionário, primeiro a gente tem a formação de 2 linhas mamárias na superfície ventral do embrião, aí abaixo, na parte de baixo do slide tem uma figura de camundongo, à esquerda, mostrando as linhas mamárias. Posteriormente, as células migram para regiões específicas, formando os placódios. Aí embaixo, no camundongo, a gente tem 5 pares de placódios, enquanto que no homem é um par só. Esses placódios, então, vão invaginar e ramificar no mesênquima adjacente, e aí, ao final do desenvolvimento embrionário, a gente tem o que a gente chama de árvore primária, que é o que vai permanecer desde o recém-nascido até a puberdade. E, juntamente, a gente tem o desenvolvimento de outros componentes da mama, como aí
o tecido adiposo e o mamilo. Professor, demorou um pouquinho para mudar o slide para nós aqui, mas deu para a gente entender que começa na ectoderme, é isso? Tem um placódio ali, depois o negócio em vagina e forma essa árvore. Isso, tem as linhas mamárias, depois os placódios, isso tudo é tecido epitelial, isso invagina no mesênquima adjacente, invagina e ramifica, e aí no final do desenvolvimento embrionário a gente tem a árvore primária que vai permanecer assim até a puberdade. Daí, na puberdade, sob a influência de diversos hormônios, a gente tem a formação de umas estruturas conhecidas como terminal end buds, TEBs, que são compostas de uma camada interna de células, as body cells, que vão dar origem às células epiteliais luminais, e uma camada externa de células, as cap cells, que vão dar origem às células mioepiteliais, que são as células responsáveis pela contração para a ejeção do leite. E esses TEBs, então, as células que compõem os TEBs, elas sofrem proliferação, e isso faz com que a árvore se expanda e, ao final da puberdade, a gente tenha o que a gente chama de mama adulta inativa, que ela já terminou o processo de desenvolvimento dela, mas ela não está produzindo leite, porque isso só vai acontecer quando tiver uma gravidez. Então, aqui só mostrando os TEBs de novo, como que eles se ramificam, e a gente tem também a participação de outros componentes ali do estroma, como os fibroblastos ali, que também participam nesse processo durante a puberdade. Daí a glândula mamária, ela sofre pequenas alterações seguindo o ciclo menstrual, alterações mensais seguindo o ciclo menstrual, mas você só vai ter uma grande alteração de novo quando tiver uma gravidez. Aí, nesse caso, ocorre a formação dos alvéolos, que são as estruturas responsáveis pela produção do leite, né? Esses alvéolos têm lá as células alveolares, que são células epiteliais, e as células mioepiteliais, que são responsáveis pela contração. Uma vez terminada a lactação, a mama passa por um processo conhecido como involução, que é necessário para retornar ela ao estado de mama inativa. Então, primeiro você tem um processo de morte celular, que aquelas células que formam o alvéolo vão morrer, e depois você tem o que a gente chama de remodelação tecidual, que todo aquele resto celular vai ter que ser removido para que a mama possa voltar ao seu estado pré-gravidez. Então, no meu mestrado, como resultados, nós obtivemos 4 vias, uma para cada estágio de desenvolvimento da glândula mamária. Então, desenvolvimento embrionário, puberdade, gravidez, lactação e involução. Ao todo, nós encontramos 310 genes e 795 biointerações. Essa aqui é a via de desenvolvimento embrionário, ela tem 78 genes e 137 biointerações, e eu vou destacar 3 pontos aqui nela. Então, o primeiro ponto é relacionado com a formação das linhas mamárias. As linhas mamárias, elas podem ser identificadas como linhas de expressão de WNT10B e WNT6. E, posteriormente, quando as células migram para formar os placódios, a expressão desses genes se torna restrita aos placódios. Aqui a gente tem um pouco a respeito da indução dos placódios. Então, nesse processo, a gente tem 2 genes principais, que são
TBX3 e o GLI3, aí no canto direito da figura. E eles são, principalmente o TBX3, é o responsável aí pela migração celular e hipertrofia celular, que leva à formação dos placóides. E ele é regulado pela via do FGF, tanto de forma direta quanto de forma indireta, através da via do WNT. E um outro processo que acontece durante o desenvolvimento embrionário é o posicionamento dorso-ventral da mama, porque a mama, as linhas mamárias, os placóides, eles aparecem na região ventral do embrião, mas mais para lateral, sim, e posteriormente ele precisa chegar no lugar e para ficar na posição correta. Então, quem participa nesse processo, principalmente o TBX3, o TBX15 e o BMP4. Então, a gente tem o TBX3 e o TBX15 sendo expressos no dorso do embrião, enquanto o BMP4 está sendo expresso no ventre. E esse balanço na expressão desses genes é que é responsável pelo correto posicionamento da glândula mamária. Porque se subexpressar ou superexpressar algum deles, você tem um distúrbio ali no posicionamento. E esses genes são regulados pelo ácido retinóico, ainda durante o desenvolvimento embrionário. Bom, essa aqui é a via de puberdade, ela tem 73 genes e 216 mil interações, e eu vou destacar alguns pontos aqui também. Então, durante a puberdade, a gente tem a participação de diversos fatores de crescimento, dentre os quais está o próprio hormônio do crescimento, o GH, através do seu executor intracelular, que é o IGF, e essa via de GH e IGF vai agir, vai atuar no sentido de induzir a proliferação e inibir a apoptose lá nas células daquelas estruturas que eu citei, dos TEBs. E isso, em último nível, vai levar, então, à expansão lá da árvore da glândula mamária, que ocorre durante a puberdade. Outros fatores de crescimento envolvidos são o EGF, o HGF, e na puberdade a gente também tem como importante fator a participação do estroma. Ocorrem interações entre o tecido glandular e o estroma, e isso é responsável pelo desenvolvimento, isso participa no desenvolvimento da glândula mamária durante a puberdade. Então, a gente tem, por exemplo, a atuação das metaloproteases, que fazem a degradação da matriz extracelular no entorno dos TEBs. Então, eles degradam ali no entorno para que o TEB possa avançar no estroma. É tipo que abrindo caminho para que ele possa invaginar mais no estroma. Essa aqui é a via de gravidez e lactação, ela tem 147 genes e 313 biointerações, a maior delas, a maior das 4. E aí eu vou mostrar só alguns pontos aqui. Então, um gene importante na gravidez, no desenvolvimento da glândula mamária durante a gravidez e lactação, é o STAT5. Talvez o pessoal da bioquímica conheça, pelo menos, não se não o STAT5, algum STAT, porque eles são famosos. Mas, no caso, o STAT5, ele é importante porque ele regula genes relacionados com proliferação e sobrevivência das células epiteliais. Ele também induz a formação de junções do tipo GAP entre as células epiteliais, o que, entre outras coisas, ajuda a manter a integridade dos alvéolos. E ele induz, além disso, ele induz a expressão
de algumas proteínas do leite e influencia o metabolismo dos lipídios. Inclusive, esse aí é o gene que a gente... ele influencia o gene, um dos genes que a gente está falando, que é o PPAR, só que aí, no caso, é o gama, não é o alfa. Então, ele tem esse... Oi? Posso fazer uma pergunta? Claro, vocês podem perguntar. O que determina aí essa diferença das cores, por exemplo? Por que alguns são vermelhinhos, outros verdes, o que é? E quantos disso, porque pelo que eu estou percebendo, a maior parte seriam fatores de transcrição mesmo? Ou são proteínas com outras funções? São genes que codificam proteínas com outras funções? Tá. As cores, isso foi uma simbologia que eu usei na minha dissertação. A gente vai falar um pouco a respeito disso nesse curso, que você tem diferentes formas, né, de representar as vias. E existem algumas simbologias padronizadas já. Mas, no caso da minha dissertação, eu usei a minha própria, que eu criei porque eu queria uma simbologia mais simples. E aí, no caso, as cores estão refletindo isso. O azul, aí é que ele aparece mais de uma vez na via, e o vermelho é que não é um gene. Isso. Tá vendo? Tem os hormônios, ou é uma isoforma específica. O vermelho é tipo para chamar a atenção mesmo. Que ele tem alguma especificidade. E aí você perguntou dos fatores de transcrição. Sim, a maioria, pelo menos assim, o que tem a ver mais com morfologia, a maioria é mais fator de transcrição mesmo. Agora, por exemplo, em outras partes dessa via mesmo de gravidez e lactação, você tem, por exemplo, lá no metabolismo de lipídios, você vai ter um monte de enzimas, né, atuando, depende do que. Mas para a morfologia é mais fator de transcrição mesmo. Tá certo, obrigado. Então, nessa via de gravidez e lactação, a gente conta um pouco sobre como são produzidos alguns componentes do leite. Então, essa parte aí mostra um pouco das principais proteínas do leite, no caso humano, né? Leite humano. A gente tem aí o CSN2, que é a caseína beta, as WFDCs, mais popularmente conhecidas como whey protein, né? Que é o que o pessoal usa, não humana, né? Mas que o pessoal usa para ganho de massa muscular. A CEL é uma lipase e a LAUBA é a lactalbumina alfa, que participa na síntese de lactose. Isso você vai abordar já nessa palestra aí, se essas proteínas existem nos peixes ou não? Ou vai ficar para um próximo? Sim, tá lá no final. Tá. Então, essa é uma pergunta que já pode ficar aqui, né? Se o peixe tem essas proteínas ou elas são características só de mamíferos, né? A gente tem umas mágicas que a gente consegue, vai ensinar durante esse curso também, que consegue mapear o aparecimento das proteínas. Eu vou falar o último tópico da apresentação. Então, tem uma parte que fala sobre a lactose também, e uma parte que fala dos lipídios. Aí, tá vendo? Aí tem mais enzima mesmo do que fator de transcrição. Por fim, essa é a via de involução. Ela tem 79 genes e 129 interações. A involução ela tem duas fases. Na primeira fase, você tem a morte celular, lá das células que compõem os alvéolos, e na segunda fase, a gente tem a remodelação tecidual.
Então, ainda na primeira fase, a gente tem uma etapa de morte celular mediada por lisossoma, em que a gente tem a atuação ali de algumas catepsinas, por exemplo. Depois a gente tem a apoptose, então está retratado ali também como que isso ocorre na evolução. E, por último, a gente tem a remodulação tecidual, em que, por exemplo, a gente tem a atuação de novo de metaloproteases que fazem a degradação da matriz extracelular, da membrana basal. E essa já é a parte que o Miguel estava comentando, que uma vez que a gente tinha as 4 vias prontas, a gente decidiu investigar a origem evolutiva dessas vias. E como que a gente faz isso? A gente estima a origem evolutiva de cada um dos genes, de cada uma das 4 vias, usando uma metodologia que vocês vão aprender aqui no curso. E aí, tendo a origem evolutiva, sabendo desde quando na história da vida um determinado gene existe, todos os genes da via, cada um dos genes da via existe, você consegue estimar a origem da via em si, né? Você tendo a origem dos componentes, você consegue estimar a origem do sistema como um todo. E aí aqui as vias estão coloridas de acordo com essa origem evolutiva, de acordo com a ancestralidade. Então, assim, de uma forma bem geral, azul é o que é mais antigo, verde é o que é intermediário e rosa é o que é mais recente. Então, para a via de desenvolvimento embrionário, a gente viu que a maioria dos genes era antigo. Você tem ali alguns genes intermediários e só 2 genes que estão ali no topo direito, que são mais recentes, com origem ali em tetrápoda amniota. Para a via, essa é a via de puberdade, para a via de puberdade foi mais ou menos o mesmo padrão, né? A maioria dos genes tinha origem antiga ou intermediária, só 2 genes que são mais recentes, sendo que o CSF1, que é o que está aí, o rosa à direita, ele está relacionado, na verdade, com o sistema imune, porque existe a participação do sistema imune na puberdade, então ele nem é da mama de fato. Então, a maioria das coisas é bem antiga aí, ainda na puberdade. A Alice está sendo boazinha de não mencionar todos os nomes dos clados da linhagem humana, mas assim que a gente terminar, eu mostro para vocês lá no Taxonomy como é que são esses clados todos. A gente já sabe decora esses nomes todos de tanto que a gente trabalha, né? Mas aquelas caixinhas são os clados da linhagem evolutiva humana, desde quando a gente era uma célula, até quando era um eucarioto, até quando era um animal, até quando era um vertebrado, um mamífero, até virar Homo sapiens, né? Mas eles estão coloridos assim em 3 etapas: mais antigos, intermediários, que é a época da nossa ancestralidade com peixes, né? E já mais de vertebrados em diante, que é cor-de-rosa, Alessandro? Ou um mamífero? Nossa, Miguel, não lembro. Ah, tá aqui, ó. Aqui tem bastante. Tetrápoda. Quando passa dos peixes, aí já começa a ficar laranjinha. Em terra firme, eles estão laranja. Está dizendo que os Vocês genes estão que vendo? são marcados como rosa, laranja, é porque eles só existem de tetrápoda para frente, é isso? Exatamente. A gente vai ensinar isso mais para frente. Você pegar um gene seu, pegar o uniprote dele e encontrar os genes ortólogos em todas as espécies que tem ele, né? E aí, a partir dessa distribuição taxonômica, você consegue achar qual que é o último ancestral comum.
Incrivelmente, nem todos os genes existem desde sempre, mas obviamente se você vai montar uma via, você vai usar genes antigos, né, para fazer coisas como adenilato ciclase, algumas funções ribossomais. Você vai usar esses azuisinhos que vão até vertebrata. Esse último azul ali está vertebrata, né? Cordata vertebrata. Cada pessoa que trabalha com uma via, quando a gente transforma em 3 cores ou 4 cores, decide onde vai parar olhando o aparecimento, né? A Lissur foi até a origem, até um gene de vertebrado ainda é azul, né, Lissur? Agora, quando você começa Gnatostomata, que seria nosso ancestral com tubarões, e Euteleostome, que é nosso ancestral com salmão, peixe, né, que a gente já está quase para desenvolver uma glândula mamária, que você já tem escama, que tem uma origem parecida e tal, estão de verdinho, né? E aí só de tetrápode em diante que está de laranja, mas se você for olhar numa outra figura um pouco mais detalhada, onde a gente colore cada um de uma cor, você consegue ver o nosso ancestral com as vacas, né? Que é esse Boreutéria aqui, ó, né? Então, aí a gente só quer ficar mais detalhado, fica mais difícil de apresentar num seminário, né? A gente escolhe essas 3 cores só para mostrar. A Lissur está dando uma ênfase aqui que até verdinho é peixe, né? Depois de vida na Terra já está laranjinha aqui, o rosa. Rosa, né, Lissur? Isso é rosa. Sim, a gente pode colorir, como o Miguel disse, a linhagem humana tem 31 níveis, você pode colorir usando os 31 níveis, 31 cores diferentes. Inclusive, a gente costuma fazer isso no laboratório e depois a gente faz tipo um vídeo, assim, mostrando como que a via vai evoluindo ao longo do tempo, como que os genes vão surgindo ao longo do tempo. Mas aqui eu optei por usar essa figura com 3 cores só para ficar mais fácil de perceber o padrão. Mas lá na dissertação, por exemplo, está com todas as cores, todos os 31 níveis. Então, aqui tem a via de gravidez e lactação, e aí, para ela, de novo, a gente tem a maioria dos genes com uma origem antiga ou intermediária, mas só que aqui a questão é que os genes, alguns genes que surgiram mais recentemente, eles têm uma importância biológica, que está ali bem no centro, esses rosa, bem no centro da figura, que eles codificam proteínas, algumas proteínas do leite, né, que são a caseína beta e a calecreína. Então, embora a maioria ainda seja antiga, essas proteínas do leite aí são mais recentes. E para via de involução, de novo, é o mesmo padrão. A gente tem ali muito gene azul, alguns genes verde, e só uns poucos que estão ali de rosa, que são mais recentes. Então, em resumo, quando a gente comparou as 4 vias, a gente viu que a maioria dos genes da via se originou muito antes da origem dos mamíferos. Entre 80% e 97% dos genes já estava presente nos peixes, entre Gnatostomata, Teleostome e Euteleostome. O que isso significa? Aqui a gente tem uma representação da árvore da vida, a questão lá da linhagem humana ter 31 níveis, são esses níveis que estão, alguns deles marcados aí na árvore da vida, quer dizer que lá de organismos celulares, que é o nível 1, até chegar em Homo sapiens, a gente tem 31 etapas. E aí, os mamíferos, vocês conseguem ver aí, estão no nível 18, enquanto que os peixes não estão marcados nessa figura, mas vocês devem estar vendo aí o tubarão e o peixe ósseo ali. Esses, entre os níveis 11, 12 e 13, foram os níveis em que a gente achou a maior parte dos genes responsáveis pelo desenvolvimento da glândula mamária, que quer dizer que o arcabouço genético para gerar uma glândula mamária, ele já estava
presente lá nos peixes. E é isso que eu tinha para mostrar. Aí tudo isso, tudo que eu fiz, todas as análises que eu fiz, vocês vão aprender a fazer. Claro que vocês não vão ter condições de fazer um trabalho tão extenso numa disciplina, né? Eu fiz isso no mestrado inteiro, mas, tipo, as ferramentas que a gente usou, tudo que a metodologia que eu fiz, vocês vão aprender a fazer e vão poder ter um produto desse tipo aí também. É isso, alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, eu tenho uma pergunta, que o Miguel até abordou já, que a gente vai usar ferramentas de mineração de texto para conseguir juntar os genes que pertencem a uma via, por exemplo. Mas já usando a própria ferramenta de mineração de texto, você consegue essa informação dos clados, de quem que é cada um? Não, aí para os clados a gente vai usar a Taxon Tree, não sei se você conhece, a ferramenta do Tetsu. Não, mas a gente vai dar aula dela também, tá? Nós vamos chegar a uma produção basicamente igual a da Lissur, só que em escala menor, porque a gente não quer que vocês parem o trabalho de vocês para trabalhar no projetinho nosso, né? Mas é claro que a gente vai ensinar toda a base para vocês conseguirem fazer isso se vocês quiserem. Se quiser fazer uma via dessas para o seu mestrado, para o seu doutorado, você vai ter todo o treinamento possível, tanto para usar a mineração de texto para criar a via, quanto para descobrir desde quando cada proteína dessas existe, tá bom? A gente vai ensinar. É coisa fácil, é tranquilo. Não, a minha dúvida era mais de se apenas com a mineração de texto a gente conseguiria chegar nessa informação, né, Eu gostaria muito de ter uma ferramenta de mineração de texto que nos fale desde quando uma proteína existe, né? Mas conversei com os parceiros da Alemanha lá, é meio difícil extrair do resumo a informação de... Às vezes o cara publica um paper e não fala nem se está trabalhando com camundongo ou humano, não sei se já ocorreu isso para vocês. Até você descobrir se o trabalho foi feito com humano ou camundongo, você tem que ir lá nos métodos e ver, assim, no abstract, às vezes não fala. Então, assim, com mineração de texto, saber isso não dá. A gente tem que fazer um caminho que a gente vai fazer no nosso trabalhinho aqui, que é para cada caixinha daquela, para cada símbolo, né, que é o que a gente coloca lá no nome, a gente tem que achar o identificador UniProt, né? Você não tem nada aí com o identificador UniProt não, né, Lissur? Mas a gente procura no UniProt o identificador da sequência. Assim como a gente viu a APOE, né, que tinha aquele identificador ali que a gente vai usar. Porque você poderia pôr uma sequência, mas como a UniProt está bem anotadinho, a gente prefere achar o identificador UniProt para cada um desses genes todos, e aí a gente vai usar ele para procurar a ancestralidade, para procurar os homólogos. É uma busca parecida com BLAST. Dá para fazer com BLAST, eu posso ensinar para vocês como é que faz com BLAST também, só que não é tão bom. O mais legal é olhar uma árvore filogenética, e a gente tem uma ferramenta que a gente vai passar para vocês que faz isso, e aí você vai ter uma ancestralidade curada por você mesmo. Para cada gene desses, você vai ter uma ancestralidade curada manualmente por vocês olhando a árvore. Só que tem uma coisa que vai facilitar muito. A nossa árvore, ela consegue trocar o nome das folhas, assim, para qualquer coisa que você quiser. Troca o nome das espécies para classe, aí troca o nome das folhas para filo, aí troca o nome das folhas para qual que é a distância que a gente tem entre o homem, por exemplo, vai ser a sua query, contra qualquer outro organismo, né? Então ela vai lá, homem e chimpanzé, ela coloca lá o minídeo. Homem e camundongo, ela vai colocar um clado chamado Euracontoglires. Homem e vaca, ela vai colocar Boreuteria. No lugar de dar a vaca, ela coloca Boreuteria. Então, assim, a árvore que a gente vai mostrar para vocês é muito fácil de curar, mas vai ser manual. Então, vai ser informação
mais exata possível de distribuição taxonômica. Vocês vão aprender isso com a gente também, tá? Mas é uma segunda fase, onde a gente vai associar cada símbolo com o identificador da proteína. Vamos usar como referência a base de dados de proteína Uniprot, e a partir dessa proteína humana a gente consegue achar a distribuição taxonômica, beleza? Nós vamos ensinar assim, tá bom? Ótimo. Beleza. Tá bom? Olha, no vídeo que eu passei para vocês, tem lá mais 2 vias que são de... Arthur, você está aí hoje aí com o microfone, não? Chamei o Arthur, mas não sei, eu vi ele ali, né, Lissur, você viu? O Arthur, ele fez uma via de origem da retina. Opa! Como é que você consegue compartilhar a tela e mostrar para nós um pouquinho da origem da retina? Consigo. Vamos fazer agora, então? Como é que a gente está de tempo aqui? A gente tem, mais ou menos, está marcado até às 19, mas a gente tem só mais uns poucos minutinhos. Vamos dar uma resumida aí, então, Arthur? É porque eu faço questão de mostrar o pessoal mais novo falando, porque quando um professor mais velho fala, você fala assim, nossa, quanto detalhe, ele estudou 30 anos para saber tudo isso. Mas, na verdade, não. Essas vias estão sendo mostradas para vocês pelos próprios autores, né? É claro que em 15 aulas não dá para fazer tão bonitona assim, mas dá para chegar perto e dá para vocês, depois do nosso curso aqui, se for interesse de vocês continuarem ela um pouquinho, entendeu? Vamos passar então para o Arthur. Arthur, deixa eu ver. Ou senão eu canto a musiquinha aqui hoje. O que você acha, Arthur? Legal. Quer ficar para a semana que vem? Mas você que sabe. Porque aí você não precisa resumir tanto, né? Pode ser, então. Então eu vou cantar só a musiquinha aqui hoje. Vou aproveitar para cantar a musiquinha hoje para terminar essa nossa aula inaugural mesmo, né? Então vamos botar a musiquinha legal aqui. Eu vou compartilhar a minha tela então aqui, né? Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Eu dei Ctrl- aqui para a tela da Lissu ficar maior, né? Eu esqueci de ensinar para vocês esse truque. Quando você fecha o chat e dá Ctrl-, tudo no Teams diminui, menos a exposição, sabe? Só que agora diminui tanto que tá difícil para mim para achar minhas coisas aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu tô. Acho que é isso, né? Muito bom. Eu peguei bem antes aqui da musiquinha, mas eu vou falar rapidinho. Você já está vendo meu slide aí com sinapomorfias? Sim, estamos vendo. Sim. Então, né? Beleza, senhoras e senhores. Sinapomorfias a gente conhece mais por homologia, que é uma coisa que se origina num determinado bicho e todos os outros herdam, né? Então aqui tem um exemplo de sinapomorfia que só existe na espécie humana. A Lissur falou do desenvolvimento de glândula mamária, mas tem aquela parte que ela mostrou lá que se chama fat pad, né, Lissur? Mostrou lá até com outro nome, mas é um pad de gordura, né, que é morfológico. E na puberdade ele se desenvolve muito só na espécie humana. Você não vai ver em chimpanzé essa sinapomorfia, que são seios permanentes. O seio permanente é uma sinapomorfia que você vai ver só na espécie humana. Mas você vai ver seios na chimpanzoa só naquele momento que ele se retratou aí como a gravidez, né, e a amamentação, porque aí as glândulas mamárias se desenvolvem muito, né, mesmo na mulher, né, os seios ficam maiores, e na chimpanzoa aí sim você vai ver seios na chimpanzoa, mas logo depois ela vai ter a fase de retração também, e aí você não vai ver a sinapomorfia chamada seios permanentes. Então tem muita coisa, como por exemplo pelos, você vai ver só em mamífero, né? A glândula mamária você vai ver só em mamífero. Tem muita coisa que se origina de uma maneira nova. E para falar um pouquinho da genética disso, quando a gente primeiro pensava em como que uma coisa se originava,
A galera pensava que era uma tribo que ia migrando no continente e ia desenvolvendo alguma coisa nova. Mas tem um trabalho interessante, novo, que fala sobre a origem do olho azul. Todo mundo que tem olho claro, todas as pessoas... Tem alguém com olho claro nessa sala aí? Quem tem olho claro? Não. Tem? Todo mundo que tem olho claro é descendente de uma única pessoa no planeta, tá? Todo mundo que tem olho claro é descendente de uma mutação aí chamada RS12913832, que tem um G na posição de um A. E tem, na verdade, umas outras mutações próximas a isso daí. Então, os geneticistas dentro da área da era genômica já começaram a pensar que pode acontecer uma coisa tipo Adão e Eva, né? Uma origem única de uma característica, né? E depois isso por seleção natural, é claro, né? Aparece nos descendentes, né? O que me lembra da possibilidade de um primata sem pelos estar tendo sido expulso da sua comunidade porque teve uma filha também sem pelos, né? E carregava ela à altura da costela, né? Parece que essa mensagem aqui, na verdade, quer dizer que uma origem por retrofecundação, né? F1 com F2, teria propagado o olho azul, né? Basicamente. Então, eu vou contar mais ou menos para vocês aqui como é que funciona esse nosso negócio. Nossa, nem afinei aqui o violão. Então, tá dando para ouvir minha voz cantando aí ou tá muito baixo meu som aí, Lissur? Tá bom? Acho que tá legal, Mia. Tá bom, né? Então vamos lá. Churu, 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 chururu, churururu, churu. Quanta coisa linda em um ser vivo. Quem me fala tudo sobre isso? Ah, se eu soubesse quando veio a se originar o teu sorriso, pois tem um jeito eu quero estudar. Se eu souber os genes do teu corpo, que os outros bichos também têm, eu sei qual é o mais novo e o mais antigo. Eu vou te conhecer como ninguém. Um jeito geek de te admirar, pois viro bem formata se preciso for. Viro bem formata por amor. Eu viro bem formata se preciso for. Viro bem formata, meu amor. Então, basicamente, eu falei para vocês que dá para fazer... Tá muito bom. Sensacional. Eu fiz uma vez, o pessoal falou, professor, podemos entrevistar sobre o que você faz no seu laboratório? A gente vai lá segunda-feira. Eu falei, posso usar a música? Eles falaram, pode, né? Aí eu fiz durante o final de semana, era para comemoração do Dia do Biólogo, de uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, talvez. Então, na época, a gente fazia com software, então até existe toda uma teoria a esse respeito, né? Então, a ideia é, se eu souber os genes do teu corpo, que os outros bichos também têm. Então, como é que você faz? Você pega o gene humano, pega um Swiss Pro, né? Bem anotadinho, e a gente fazia uma busca com um software que foi feito lá no nosso laboratório, e a gente buscava genes de outros organismos por um software, né? Esse software era um blast, onde você faz assim, você pega a proteína humana e faz um blast em todos os organismos. Aí aquilo que ele pegou, e que tiver uns filtros, como por exemplo 50% de identidade, ele faz um blast de volta no proteoma humano. Se o cara que pegou na ida, né, que foi pego na ida, pega na volta o cara que originou a busca, isso é chamado de
Bidirectional Best Hit, que é Best Hit cruzado. Computacionalmente, isso sempre foi usado para tentar agrupar os ortólogos, né? Não é só fazer um blast, mas ele tem que pegar na ida uma proteína, sei lá, de uma mosca, e quando essa proteína faz um blast nos humanos, tem que pegar exatamente aquela proteína que originou a busca, né? Se pegar uma outra, geralmente é um domínio distribuído, sabe? Domínio conservado, região de ligação ATP, ele nunca pega aquela original. Quando ele pega aquela original, o computador fala, tá, é isso aí. A gente vai abordar isso quando for olhar na árvore, eu vou explicar exatamente qual que é a relação entre o BBH, né, que é a abreviatura disso, com o que a gente olha na árvore, tá bom? E a gente olhava também num banco de dados chamado ECOG, o EKO, né? Na verdade, a gente fez um ECOG e depois fez esse EKO, que é um banco de dados. Se vocês olharem aí bem de perto, vai ver que é um banco de dadinhos aí. É um banco de dados de ortólogos, onde a gente pegou a base de ortólogos do KEGG, que eu falei para vocês, né? Que ele começou com os ortólogos do Haemophilus influenzae, da Escherichia coli e do Bacillus subtilis, e foi coletando os homólogos em vários organismos. Só que a gente tem um protocolo que a gente estende isso para ficar 10 vezes maior o banco deles. A gente procura no banco também e tal, pega outros caras, e depois a gente usa um software BLAST diferente do pacote do BLAST chamado PsiBLAST, e aí a gente retira os falsos positivos e fica com o grupo de ortólogos, né? Então, a frase é, se eu souber os genes do teu corpo, que os outros bichos também têm, né? Então, eu fiz o procedimento aí. Aí, é outro verso, sei qual é o mais novo e o mais antigo. Como é que a gente faz? A gente tem aquela CID, a gente pegou aquelas proteínas ali como ortólogas, a gente olha os identificadores taxonômicos, né? Nós vamos estudar isso direitinho. Cada organismo tem um taxonomia ID, a gente é o 9606, que está ali, ó. O 190 é o camundongo, né? E assim por diante. E aí a gente joga esses caras numa árvore e aí a gente vê quem que é o nó mais antigo. Aqui, no caso, eu peguei um nó bem antigo, né, que é o Metazoa. Isso aí a gente chama de Lowest Common Ancestor. Não é errado falar Last Common Ancestor também, não. Mas Lowest que significa o menos profundo, né, o mais recente ancestral comum. Beleza, e aqui é a linhagem humana que eu vou depois abordar mais com vocês, porque senão não vai dar muito tempo, né? A gente aparece como uma célula, depois a gente vira o carioto, aí a gente larga as plantas para um lado e a gente vira um clado que chama-se opistoconta. O pistoconta depois se separa em fungos para um lado e os metazoa para o outro. Os metazoa vão gerar o zeometazoa, simetria bilateral, boca e ânus, notocorda, crânio, até que a gente chega no clado gnatostomata, que já estava verdinho para Lissur, né, Lissur? Gnatostomata, e Lissur já mostrou. E aí, quando a gente é gnatostomata, a gente deixa os tubarões para um lado e a gente evolui para o outro, né? Aqui é os vertebrados. Os vertebrados passam a teleostome, a euteleostome, e o euteleostome separa entre o salmão, que está lá, e a gente segue para lá, o Sarcopterygia. Aí vira dipnotetrapodomorfa, aí vira tetrápoda. Os tetrápodas separam os sapinhos e a gente continua. A gente vira amniota. Os amniotas deixam as aves para um lado e os mamíferos para o outro. Aí os mamíferos viram eutéria, né, que são os verdadeiros placentários, e aí a gente deixa os afrotéria para um lado, logo que tem a conquista da terra lá e as placentas, a gente deixa os elefantes para um lado lá, elefante, peixe, boi, né, que são afrotéria, e aí a gente vira boreutéria. Aí a gente separa das vacas e animais de fazenda e selva para um lado lá, e a gente vira Euarchontoglires. Os Euarchontoglires separa o camundongo e coelho para um lado, e aí segue os primatas para um lado. Os primatas viram aplorrine, simiformes, né, que tem o andar símio, aí depois ele vira catarrine, hominoidea, né, hominide, hominine, homo e homo sapiens.
E aí tem um iPhone aqui na mão dele, que é assim no final da história. Então, esses casos aqui, se vocês forem trabalhar com evolução de uma via tendo humana como referência, eles vão acabar ficando na sua mente igual a escalação do Galo do Cruzeiro aí, entendeu? Não sei se alguém dá sabe a escalação dos dois aí, sei lá, mas é mais ou menos isso. Esses nomes vão aparecendo aí com o tempo. Aí eu vou mostrar aquela história do filme para mostrar a origem da resposta a interferon. Ó, a gente está lá embaixo em organismos celulares, tem essas proteínas aí, eucarioto. Depois a gente tem o pistoconta, né, nós e os fungos. Nós os animais, nós os verdadeiros animais. Repara como o citoplasma começa a se conectar primeiro. Nós os bilatéria, né? Deuterostômia. O primeiro interferon vai aparecer só nos peixes, quer ver? Ó, cordados, né? O interferon está lá em cima e a receptor está lá. Né? Gnatostomata, nós e tubarões. Agora atenção. Olha lá, nós e o salmão, o primeiro interferon, a primeira cadeia, JAK, STAT, comunicação com o núcleo. Nos tetrápodos aparece a segunda cadeia, mas não apareceram os outros interferons, que aparecem só no ancestral com a galinha, a miniota, né? Que aí a imunologia começa a se desenvolver um pouco mais, mas ainda falta o interferon ômega lá. Vamos lá, Téria, acho que é em Eutéria, vamos ver. Eutéria apareceu o último interferon. Ainda tem uns carinha para aparecer no núcleo aqui, ó. Que é isso daí? Acho que é mais ou menos, né? Então aí vem o verso, né? Vou te conhecer como ninguém. Então a gente está levando vocês para dar um passeio na origem da via também. Então nós não vamos ensinar apenas a desenhar uma via, mas tentar ensinar a origem dela. Algumas vias ficam mais complicadas de você discutir, outras aparecem assim na sua cara, né? Entendeu? Você vê assim, puxa, os interferons desenvolveram toda aquela sinalização central logo num período restrito da evolução, entre o nosso ancestral com peixe e tetrápoda. Basicamente, nosso ancestral com peixe. Só que aí mais interferons vão aparecer só no nosso ancestral com galinhas, né? E tem um interferon aí que aparece só... na verdade, não é? Acho que eu errei aqui, né? É placentário lá o último, né? Isso aí. Acho que eu já mostrei mais ou menos, né? Só para resumir, a gente fabricou vias com o Pescador, que é esse nosso software de mineração de texto. A primeira foi do desenvolvimento embrionário. A gente fez uma de barreira hematoencefálica, origem dos pelos, da glândula mamária, de como o vírus ebola se comunica com as proteínas internas, secreções digestivas. A gente fez uma via sobre a floração, uma sobre estresse vegetal, está construindo uma sobre menstruação e está praticamente no fim uma via sobre a retina, que eu vou convidar o Arthur para comentar ela com vocês na próxima aula, tá? Que é interessante, porque eu queria mostrar pelo menos mais uma via para vocês terem ideia do conjunto de detalhe onde a gente desce. A gente realmente fala assim, esse gene ativa aquele, que ativa aquele outro, que ativa aquele outro, que aí vai para o núcleo, que faz não sei o que, é igual, entendeu? É mais ou menos o Galvão Bueno narrando o fenômeno todo aí. Então, eu vou parando por aqui por hoje, porque, na verdade, até as 18h40, né? 18h50, 18h40, 18h40, que são as 2 aulas de 50 minutos, para não deixar vocês muito cansados. E na próxima aula a gente já vai ensinar para vocês como que desenha uma via, porque eu termino hoje falando com vocês o seguinte... uma frase do meu amigo Kanehisa, o japonês do KEG. Ele falou assim, olha, a gente sempre teve muita pressão para fazer coisas, ferramentas, né, user-friendly, onde a pessoa clica e vai e tal. Mas é muito importante vocês pensarem, na geração de vocês, fazer coisas que são user-friendly. Então, na próxima aula, vocês vão aprender a desenhar uma via num programa de tal maneira que um computador vai conseguir entender o que foi que você desenhou. Prestar atenção?
Vocês vão fazer um desenho de uma via e ela vai ser user-friendly. Fala, professor. Você falou user-friendly. Computer-friendly. Computer-friendly. Desculpa, me enganei aqui porque eu estou pensando já em terminar. Ele falou assim, então, a gente tem essa pressão para fazer as coisas user-friendly, mas é preciso fazer elas computer-friendly. E vocês vão aprender a desenhar uma coisa que vai ser computer-friendly. Incrivelmente, quando você desenhar uma caixinha ali, uma flechinha, um losango lá, não sei o quê, e fizer as conexões, o programa por detrás vai escrever um XML, vai escrever uma linguagem que um computador entende, né? Na verdade chama GPML, esse formato, mas assim, por que a nossa via não é tão bonitinha quanto aquelas que o pessoal mostra lá, né? Porque, na verdade, a gente escreve num programa que o computador consegue ler. E isso é uma coisa muito louca, tá? Estou trazendo vocês também para uma novidade do mundo da biologia sistêmica, né, dos sistemas biology. Nos sistemas biology a gente escreve de um jeito que o computador entende, né, tá? Então vai ser isso. Nós vamos fazer isso na próxima aula, né, porque já escureceu aqui na Pampulha, tá bom? Então deixa eu dar uma encerradinha na nossa gravação por hoje. Não quero nem ver qual que é o meu próximo slide ali. E então na próxima aula a gente começa com o software de desenho, só para a gente repetir do jeito que está lá, né? Está encerrando a gravação.